Bom, boa tarde. Eu sou a Thaís e eu sou aluna de doutorado da Carol. Eu participo do programa de pós-graduação de Ciências Cardiovasculares na UF. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre pré-eclâmpsia e comorbidade. O que o açaí tem com isso? Bom, para a gente iniciar falando de pré-eclâmpsia, a gente não pode deixar de falar da hipertensão, que é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares e também a causa mais comum de morte no mundo. A hipertensão arterial sistêmica ela é caracterizada pela elevação dos valores da pressão arterial de maneira sustentada. Então, níveis pressóricos arteriais sistólicos iguais ou acima de 140 e a pressão arterial diastólica igual ou acima de 90. Recentemente, a American College of Cardiology atualizou a classificação da pressão arterial em adultos baseando-se em dados que relatam um aumento do risco cardiovascular em níveis pressóricos que antes eram também considerados normais. Então, não fica preso somente a esses níveis e sim, mas o quanto que essa pessoa responde, o quanto que é normal para ela, né? A pré-eclâmpsia é uma complicação específica da gravidez e ela é caracterizada pelo aumento da pressão sanguínea. Também pela presença de proteinúria, e isso tudo ocorrendo a partir da 20ª semana de gestação. No caso de algumas mulheres grávidas que não apresentam a proteinúria, elas também podem ser consideradas com pré-eclâmpsia se elas tiverem trombocitopenia, uma insuficiência renal, deficiência hepática ou também um edema pulmonar, sintomas visuais ou cerebrais. E a pré-eclâmpsia é considerada grave quando a pressão arterial sistêmica é acima de 160 e a pressão arterial diastólica acima de 110, onde a gente vai ter a síndrome de HELP, né? Onde vai ter a presença da hemólise, o aumento das enzimas hepáticas e uma diminuição da contagem plaquetária. Também vai ter lesão renal aguda, edema cerebral e também edema pulmonar. A pré-eclâmpsia é a principal causa de morte materna, fetal e neonatal, especialmente nos países em desenvolvimento, né? A prevalência mundial dela é de 3 a 5% das mulheres grávidas e a prevalência no Brasil é de 1,5% dessas mulheres. As complicações da pré-eclâmpsia, elas ocorrem tanto para a mãe quanto para os fetos. Para as mães, é mais comum descolamento prematuro da placenta, um acidente vascular encefálico, dor de cabeça, distúrbios visuais, lesão hepática aguda, edema pulmonar, oligúria, convulsões. No caso da presença de convulsões, o quadro deixa de se chamar pré-eclâmpsia para se chamar eclâmpsia, trombocitopenia, a síndrome de HELP e o aumento do risco da depressão pós-parto. E já para os fetos, tem a restrição do crescimento intrauterino, o nascimento prematuro e a síndrome de desconforto respiratório neonatal. Alguns fatores de risco eles estão relacionados com uma maior incidência da doença. A frequência e a severidade da pré-eclâmpsia são consideravelmente mais altas nas mulheres que têm gravidez multifetal, hipertensão crônica ou casos prévios de pré-eclâmpsia, presença de diabetes, um histórico de trombofilia, ou então estão grávidas numa idade mais avançada, geralmente acima dos 40 anos, ou tem doença renal, ou sofrem de obesidade, ou também tem um histórico familiar de pré-eclâmpsia. A fisiopatologia da pré-eclâmpsia ainda não é totalmente elucidada. O que se sabe é que o desenvolvimento placentário está intimamente ligado à fisiopatologia dela. E esse desenvolvimento placentário, quando ele ocorre de forma incorreta, ele vai causar uma perfusão pobre, um ambiente hipóxico, que vai gerar estresse oxidativo e uma produção excessiva de fatores pró-inflamatórios e antiangiogênicos. Na gravidez normal, essas células roxinhas, são as células citotrofoblásticas, elas vão migrar em direção ao miométrio e à decídua, e elas vão se internalizar nas artérias espiraladas, fazendo com que elas se tornem vasos de alto calibre que vão ser capazes de manter a perfusão placentária adequada. Fatores angiogênicos, como o fator de crescimento do endotélio vascular, fator de crescimento placentário e fator de crescimento transformador beta-1, são essenciais para o desenvolvimento de uma vascularização placentária normal. Na gestação regular, os níveis circulantes do VEGF e do PIGF, eles são aumentados. Já na gravidez com a pré-eclâmpsia, essas células citotrofoblásticas, elas acabam, por algum motivo, não migrando para o miométrio e nem para a decídua. Então, elas não se internalizam e modificam a artéria espiralada, fazendo com que ela continue. Então, um vaso de alta resistência, causando uma perfusão uterina placentária insuficiente, gerando um ambiente hipóxico, que também é muito prevalente o estresse oxidativo.
O VEGF e o TGF-beta1, além de eles serem cruciais para promover a angiogênese, eles são responsáveis também por manter estáveis e funcionais as células endoteliais. E esses fatores eles vão induzir o relaxamento vascular através da ativação do óxido nítrico sintase, sendo então atores de grande relevância na manutenção da função endotelial. Então, algumas dessas manifestações na pré-eclâmpsia também podem ser explicadas através do dano vascular e do desequilíbrio angiogênico. Em pacientes com pré-eclâmpsia, observa-se altos níveis de produção de fatores angiogênicos, como a endoglina solúvel e a forma solúvel do receptor 1 do fator de crescimento endotelial, em associação ao estresse oxidativo. O óxido nítrico e a gestação. Numa gestação normal, o óxido nítrico ele vai se encontrar em altos níveis e ele participa da invasão citotrofoblástica do desenvolvimento placentário. E ele também vai ser o principal vasodilatador da placenta. Já o óxido nítrico na pré-eclâmpsia, ele vai ter níveis significativamente reduzidos, vai haver um aumento da resistência vascular periférica e um aumento da sensibilidade à angiotensina 2 e noradrenalina. Isso tudo vai ter vai gerar um comprometimento da perfusão placentária. Essa substância, o L-NAME, ele é um inibidor não seletivo da enzima que sintetiza o óxido nítrico. E quando ele é administrado do meio ao final da gestação, ele vai constituir um modelo experimental de pré-eclâmpsia com a presença de hipertensão, danos oxidativos sistêmicos e placentários, diminuição da atividade antioxidante, disfunção endotelial, vasoconstrição periférica aumentada, restrição do crescimento fetal e placentário, fatores pró-inflamatórios aumentados e inibição de fatores anti-inflamatórios. Falando um pouquinho agora sobre a restrição de crescimento fetal, devido ao aumento da resistência vascular gerada pelo estado de pré-eclâmpsia, vai ocorrer então a insuficiência placentária, o que vai aumentar o trabalho do coração fetal na irrigação de tecidos. E vai ter uma redistribuição sanguínea, onde o coração e o cérebro eles vão ser mais bem irrigados do que alguns outros sistemas e outros órgãos, como, por exemplo, o sistema digestório, o sistema muscular, o fígado e os rins. No coração desses fetos que sofrem de restrição de crescimento fetal, tem o retardo da maturação e reduz o número de cardiomiócitos, o peso do coração aumenta, o miocárdio se torna mais distensivo e também tem a presença de hipertensão arterial. Já a aorta, ela sofre uma reatividade coronariana, formação de neoíntima, o espessamento da túnica média e uma maior deposição de colágeno e menos elastina. E no rim, existe a inibição da nefrogênese, a redução de glomérulos, proteinúria, hipertensão glomerular e a glomerulosclerose. E através da revisão de literatura, foi associada que os fetos que sofreram a restrição de crescimento fetal, eles têm uma maior resistência à insulina, obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2 na vida adulta. O tratamento para pré-eclâmpsia é quando a gente tem uma pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente, menor do que 160 e menor que 110, é um tratamento antihipertensivo não indicado. Então, vai ser feito o acompanhamento dessa mãe no pré-natal e, às vezes, até mais do que nas consultas pré-natais. Mas quando essa pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, elas ultrapassam, respectivamente, 160 e 110, recomenda-se uma terapia antihipertensiva. Essa terapia antihipertensiva geralmente é a nifedipina, o metildopa e o lobetalol. Isso para hipertensão leve. Caso essa hipertensão seja considerada severa, faz-se o uso do magnésio. Porém, todas essas medicações, elas geram algumas contraindicações, principalmente no desenvolvimento embrionário. Então, apesar delas serem utilizadas, esse não é o ideal. E aí vem a pergunta, tudo bem, já entendi tudo isso, pré-eclâmpsia, várias comorbidades, o que acontece com a mãe, o que acontece com o feto, mas o que o açaí tem a ver com isso? Bom, essa palmácea se chama Euterpe Marte, é a palmácea responsável por dar o fruto açaí. Ela é amplamente encontrada na Amazônia, no Pará, em Tocantins, no Maranhão e no Amapá. E vários estudos químicos mostraram que o açaí é rico em polifenóis. Polifenóis esses como a epicatequina, a catequina, a antocianidinas.
E vários estudos epidemiológicos mostraram que uma dieta rica nesses polifenóis geraria uma proteção contra doenças cardiovasculares, uma ação antioxidante, uma ação vasodilatadora e também propriedades antihipertensivas. Então, vários artigos aqui, eu botei só um de revisão, mostram que as catequinas têm um poder de prevenção da disfunção endotelial, uma redução do dano endotelial, manutenção do endotélio saudável, aumenta a atividade da enzima que sintetiza o óxido nítrico e aumenta também a biodisponibilidade desse óxido nítrico. Então, o nosso grupo de pesquisa é uma participação do grupo de pesquisa da UERJ. Ele resolveu pesquisar sobre o caroço do açaí. E eles viram que o caroço do açaí também era rico em catequinas, em epicatequinas e proantocianidinas poliméricas. E fizeram um teste e viram que ele tinha um efeito vasodilatador dependente do endotélio significativo em mesentérico isolado de ratos. E após vários testes, eles mostraram que a semente do açaí, o caroço, ele possuía uma maior abundância em polifenóis, uma maior potência para produzir vasodilatação quando comparada à ação promovida pelos estudos que já tinham sido feitos com a polpa e com o fruto. E foi aí que eles desenvolveram, então, um extrato do caroço de açaí, ele tem já a patente e também já foi reconhecido no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E através de vários trabalhos científicos lá, desse grupo da UERJ, foi possível evidenciar que esse extrato ele previne o desenvolvimento da tolerância ao exercício, a hipertrofia cardíaca, a fibrose, a disfunção cardíaca, a síndrome metabólica, o desenvolvimento de disfunção endotelial, alterações estruturais vasculares, danos oxidativos na hipertensão renovascular. Então, evidencia os efeitos benéficos do ASE e a importância clínica no tratamento de doenças cardiovasculares. E aí entra os objetivos do meu projeto de doutorado, que é determinar se esse extrato ele vai conseguir possuir essa ação protetora sobre alterações tanto na mãe quanto na prole, observadas na pré-eclâmpsia experimental induzida pela administração daquela substância, o L-NAME. E os objetivos específicos do meu trabalho seria verificar se o ASE é capaz de modular a pressão arterial e a proteinúria materna, verificar se o ASE previne as alterações induzidas pelo L-NAME sobre parâmetros biométricos da prole e da placenta, e avaliar a perfusão placentária, assim também como a inflamação, o estresse oxidativo nos fetos e na placenta, e o sistema cardiovascular e renal da prole. Bom, para isso, é importante lembrar que todo trabalho com experimentação animal ele precisa passar por um comitê de ética. O meu trabalho passou pelo comitê de ética, ele foi aprovado, e nós utilizamos ratas uístas de 3 meses grávidas. E dividimos em 4 grupos. O primeiro grupo foi o grupo controle, que não teve nenhuma interferência durante o estado de gravidez. O segundo grupo é o controle mais o ASE, que foi o grupo que teve administração de ASE na dosagem de 200 mg por quilo por dia do 13º ao 20º dia de gestação. O terceiro grupo, ele recebeu só o L-NAME, que induziria, então, a pré-eclâmpsia, na dosagem de 60 mg por quilo ao dia, do 13º ao 20º dia de gestação. E o grupo L-NAME-ASE, que vai receber concomitantemente o L-NAME e o ASE do 13º ao 20º dia de gestação. Quanto ao preparo e administração do ASE, foram utilizados frutos de açaí provenientes lá de Belém, da Universidade Federal do Pará, outra colaboração nossa, e para a obtenção do extrato, 200 gramas do fruto do açaí foram lavados e os caroços foram separados, posteriormente, vigorosamente triturados e embebidos em 400 ml de água destilada, e depois eles foram fervidos por 5 minutos. Após a fervura, foram acrescentados 400 ml de etanol e o extrato hidroalcoólico foi posto num frasco escuro e acondicionado sobre refrigeração a 4 graus Celsius, sendo agitado diariamente de 2 a 4 horas durante aproximadamente 10 dias. Em seguida, esse extrato ele foi filtrado num papel filtro e submetido à evaporação do etanol a baixa pressão numa temperatura de 67 graus Celsius. E esse resíduo foi liofilizado e mantido a menos 20 graus Celsius até o uso. E após o preparo, o extrato foi submetido a testes de reatividade vascular em leito mesentérico para certificar o seu potencial vasodilatador, possibilitando então a sua utilização no presente estudo. Já o preparo e administração do L-NAME,
bem mais simples, o LNM é uma substância que você já compra pronta, então foi só diluir na água de beber dos animais. Aqui é um esquema para a gente entender mais ou menos como é que foi feito. A gestação de um rato leva, em média, 20 a 22 dias. Então, do dia 0, o dia 7, o dia 14 e o dia 19, foi feita a avaliação dos parâmetros hemodinâmicos através da técnica de pleximografia de cauda. Então, vai ter um garrote e um sensor de pulso, que vai ser colocado em torno da cauda desse animal, e através do volume de sangue que vai fluir pela essa cauda, os dados da pressão vão ser registrados nesse aparelhinho. Do 13º ao 20º dia, teve a administração do LNM e do ASE através da ingestão de água de acordo com a distribuição dos grupos. No 19º dia, foi feita a coleta de urina 24 horas, o volume excretado e microalbuminúria, através de uma gaiola metabólica. E no 20º dia, os animais foram anestesiados com tiopental e eutanasiados. Houve a coleta de sangue do feto e também da placenta, e alguns parâmetros, como o número de fetos vivos, o peso desses fetos e a massa placentária total foram aferidos. Quanto aos parâmetros biométricos, seguindo a literatura, nós definimos esses parâmetros: o comprimento da cabeça anádega, o comprimento occipital anádega, o comprimento do olho occipital, a altura do joelho, o comprimento do pé direito, o diâmetro biparietal, o comprimento do canto interno dos olhos, o diâmetro da placenta e o comprimento do cordão umbilical. Quanto à histologia dos fetos, em busca de ver como foi o desenvolvimento embrionário do sistema cardiovascular e renal, através de cortes transversais, a gente pretende avaliar no coração o volume das câmaras cardíacas, a espessura da parede e a densidade numérica de cardiomiócitos. Na aorta, a espessura da túnica média e o diâmetro da luz. E no rim, o volume renal, proporção do volume do córtex e medula e a densidade e o tamanho de glomérulos. Aqui é uma imagem de um atlas demonstrando como essas imagens histológicas elas ficarão. Esses fetos eles foram processados inteiros e através de cortes transversais você consegue ver todo o corpo e todos os órgãos do feto. Então, sendo possível, posteriormente, fazer a análise de alguma outra região que não estava esperada no nosso projeto. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue, nessa altura desse corte, ver as duas câmaras cardíacas. Nessa altura aqui, a gente consegue ver a aorta. E nessa altura aqui, bem mais para baixo, consegue ver os cortes dos rins. Também vai ser realizada a imunohistoquímica dos fetos para avaliar a presença do dano oxidativo através dos marcadores NADPH oxidase e 8-isoprostano. E a placenta, vamos fazer tanto a histopatologia quanto a imunohistoquímica. Na histologia, a gente vai investigar essa vascularização da placenta, fazendo a avaliação do espaço interviloso, verificando a presença de necrose, estase vascular, microcalcificações, vasodilatados, aumento de nós sinciciais, alterações de células trofoblásticas gigantes. E na imunohistoquímica, a gente pretende avaliar a presença do dano oxidativo, através dos marcadores NADPH oxidase, do 8-isoprostano e também do TNF-alfa. Também vamos fazer o Western blot da placenta, através da análise da expressão proteica dos marcadores de TNF-alfa e NADPH oxidase. E a análise estatística foi feita através do GraphPad Prisma 8, e eles foram avaliados pelo teste Two-Way ANOVA com pós-teste de tanque. Agora um pouquinho dos resultados parciais já disponíveis. Aqui são as pressões arteriais maternas. Então, no primeiro gráfico, a gente consegue ver a pressão arterial sistólica, que o grupo LNAME ele teve a pressão arterial sistólica maior quando comparada com todos os outros grupos, o controle ASE e o grupo que recebeu LNAME e ASE concomitantemente. E esse padrão ele se repete também na pressão arterial diastólica e também na pressão arterial média. Ainda em dados maternos, aqui a gente consegue ver que o grupo LNAME ele teve uma excreção de proteínas, maior quando comparado ao grupo controle e o controle mais ASE, enquanto o grupo LNAME mais ASE ele teve uma excreção menor quando comparado com o grupo que só recebeu o LNAME. Na massa placentária total,
a massa placentária total do grupo L-NAME foi menor quando comparada com o grupo controle e controle ASE, e o grupo L-NAME mais ASE foi maior quando comparado ao grupo L-NAME. Quanto aos dados fetais, o número dos fetos vivos, o grupo L-NAME teve uma redução dessa quantidade quando comparada com o grupo controle. E quanto ao peso desses fetos vivos, o grupo L-NAME novamente teve uma diminuição desse volume quando comparado com o grupo controle e controle mais ASE, sendo que o grupo L-NAME mais ASE teve essa massa aumentada quando comparado ao grupo que só recebeu o L-NAME. Alguns dos parâmetros biométricos fetais, como o comprimento da cabeça nádega, o diâmetro placentário, o peso fetal individual e peso placentário, eles não tiveram nenhuma diferença estatística. Esse é o lembrete de aceito com puxo. Já os parâmetros biométricos fetais, como o comprimento occipital da nádega, o grupo L-NAME, ele teve a diferença quando comparado com o grupo controle e controle mais ASE. Quanto à altura do joelho, o grupo L-NAME novamente teve essa altura reduzida quando comparado com o grupo controle e controle mais ASE, enquanto o grupo L-NAME mais ASE teve essa altura maior quando comparado ao grupo que só recebeu o L-NAME. O comprimento do olho occipital, o grupo L-NAME teve uma diminuição desse comprimento quando comparado com o grupo controle. E quanto ao comprimento do pé direito, o grupo L-NAME também teve esse comprimento menor quando comparado com o grupo controle e controle mais ASE, mas o grupo L-NAME teve esse comprimento maior quando comparado com o grupo que só recebeu L-NAME. E aqui, finalizando os parâmetros biométricos fetais, o diâmetro biparietal, novamente o grupo L-NAME teve esse diâmetro menor quando comparado com o grupo controle. O canto interno dos olhos, que seria praticamente, né, o focinho desses ratinhos, o grupo L-NAME novamente também teve esse comprimento diminuído quando comparado com o grupo controle e controle mais ASE. E aqui, no comprimento do cordão umbilical, o grupo L-NAME também teve a diminuição, o encurtamento desse cordão quando comparado com o grupo controle e controle mais ASE, enquanto que o grupo L-NAME mais ASE, ele não teve esse encurtamento quando comparado com o grupo que só teve o L-NAME. Quanto à morfometria parcial da placenta, a placenta é uma unidade altamente especializada e ela vai ser constituída de 3 regiões morfológicas e funcionalmente distintas. E a morfometria da placenta, realizada até agora com número amostral reduzido, visa analisar as regiões do labirinto, do esponjotrofoblasto, células gigantes e também a decídua. E nessa análise, a gente viu que na decídua, no labirinto, não teve diferença estatística significativa, mas na região do esponjotrofoblasto, de novo, o grupo L-NAME teve essa região menor quando comparado com o grupo controle e o controle mais ASE. Agora um pouquinho sobre as conclusões parciais, é que esses resultados mostraram que, pelo menos até o momento, o tratamento crônico com ASE impediu o desenvolvimento da hipertensão materna, da microalbuminúria e também a restrição do crescimento fetal no modelo experimental de pré-eclâmpsia induzido pelo L-NAME. O ASE ele também impediu o encurtamento do cordão umbilical induzido por L-NAME e cordões mais curtos foram associados a uma maior incidência de interferência operatória, complicações intraparto, aumento das anormalidades da frequência cardíaca fetal e também mais chances de asfixia ao nascimento. E esses resultados iniciais também apontam para o possível comprometimento dos processos de trocas materno-fetais em ratas induzidas, né, com pré-eclâmpsia pelo L-NAME. Então, essas modificações na região dos pódio-trofoblastos, na região de células trofoblastas gigantes, elas podem interferir na síntese proteica placentária e promover um desvio metabólico da deposição lipídica nessas regiões, comprometendo, então, a síntese de hormônios importantes para o estado gravídico. Muito obrigada pela atenção. E é isso.